sistema me deixa aqui registrado, que começou a gravação, e aí eu entro no meu modo protocolo e depois passamos. Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos, bem-vindas, sejam aqueles que estão ao vivo acompanhando mais esse encontro da disciplina Direitos Humanos da turma manhã do primeiro semestre de 2021 na Faculdade Arnaldo, ou mesmo aqueles que estejam por questões de dificuldade de ter conectado ao vivo, né, no horário regular da disciplina, ou mesmo que estejam assistindo mais uma vez esse encontro através da gravação. Esse é o registro do dia 1º de março de 2021, o segundo encontro com esta turma. E no encontro passado, além de fazer as apresentações iniciais, pessoal, da disciplina e comentar o andamento do semestre, o uso da plataforma, os locais onde procurar as informações, nós fizemos apenas noções introdutórias de direitos humanos, tendo para isso, inclusive, contado com a participação da turma, montando uma nuvem de palavra para explicar os direitos humanos. E como afirmação que eu deixei, e está registrado, documentado no material de apoio à aula 1, foi dito que os direitos humanos, como conceito, direitos humanos são um conjunto de princípios sobre o comportamento humano. Esse conjunto contém princípios morais e princípios jurídicos. E esse grupo, esse conjunto, serve de base para em desdobramento, para na sequência termos leis nacionais e leis internacionais a respeito da relação de uma pessoa para com outra pessoa, de uma pessoa natural para com outra pessoa natural, o ser humano, de uma pessoa jurídica, uma associação, uma fundação, e em especial o Estado, pessoa jurídica de direito público, para com as pessoas naturais. Essa nomenclatura de pessoa jurídica, vai ser bastante explorada ao longo da faculdade de Direito, na minha disciplina em alguma medida, mas bem mais aprofundada na disciplina de Direito Civil. Mas quando eu disser pessoa natural, ou simplesmente pessoa, vocês podem presumir que estamos falando do ser humano, Homo sapiens sapiens. E com base da dinâmica que a gente fez, uma das importantes características dos direitos humanos é a sua universalidade. Isso significa que todo ser humano possui esse grupo, esse conjunto de direitos humanos como parte do seu patrimônio jurídico, como parte da proteção individual contra tratamento inadequado, mas também como parte da bagagem que lhe exige uma reflexão, ponderação, todas as vezes que ele for conduzir atos que terão certamente desdobramentos e que podem afetar direitos dos demais. Cada um com seus, inalienável, não pode ser retirado, não pode ser emprestado, não pode ser vendido, não pode ser doado, até porque é ilógico. Todo e qualquer ser humano possui esse mesmo conjunto como parâmetro. Até aí, tudo bem? Então, para o encontro de hoje, usarei o material de apoio aula 2 para fazer projeção. Alguém? Se estiver tranquilo, separei os seguintes momentos do encontro. É sobre a história, né? Ou pelo menos uma história dos direitos humanos, essa migração da proteção interna para a proteção internacional, que a gente certamente dará sequência nos próximos encontros. Mas comentar essa ideia, o conceito de direitos humanos, aquilo que não terminamos no encontro passado, abrir para discussão, tirar dúvidas sobre o que ficou registrado, sobre o que vocês talvez tenham lido em algum dos textos da disciplina ou procurado em outro material,
e aí, assim, eu passo para o conteúdo novo dessa história da luta nacional para a luta internacional, e chegaremos às dimensões e gerações, uma expressão, né? Gerações de direitos humanos ou dimensões de direitos humanos, que é um tema bastante discutido. Bem, então essa construção, que é uma afirmação doutrinária 100% reconhecida nos livros, construção dos direitos humanos, não como uma dádiva, não como um pressuposto eterno e imutável, mas como sendo um elemento que a racionalidade humana ou reconheceu a importância ou produziu na expectativa de transformação da realidade. Pegamos emprestado as palavras da Hannah Arendt, uma das pessoas mais lidas porque vivenciou e buscou explicar o que aconteceu no período da Segunda Guerra Mundial. E ali, na obra dela, Origens do Totalitarismo, ela afirma que os direitos humanos estão em constante processo de construção e reconstrução. Autores e autoras que interpretam, que argumentam a partir desse texto da Hannah Arendt, comentam que os direitos humanos, eles como conjunto de proteções à dignidade, à liberdade e à justiça, precisam constantemente se adaptar às ameaças que em cada época e em cada sociedade expõem a vida individual, a vida em coletividade e a vida em sociedade aos perigos de ter a liberdade, a dignidade e a justiça abaixo, aquém do minimamente aceitável, ou mesmo os elementos que possam impedir que o indivíduo, que grupos e que a sociedade como um todo transformem a realidade de momento em uma realidade futura melhor do que aquela então que se passa. No livro Direitos Humanos no Século XXI, uma obra coletiva, um dos autores reconhecidos que tem obras próprias, o Inácio Sachs, ele afirma que o aparecimento dos direitos no direito interno, na sociedade interna que contratualisticamente redige acordos, redige documentos sobre a interação humana, foi fruto de uma transmutação da forma política, da forma de organização da administração das decisões. Como se fosse aquilo que a sociologia comenta das fases do poder, de um poder difuso para uma fase do poder personalizado para uma fase do poder institucionalizado. A modernidade, uma das fases da vida humana, a era da qual a gente faz parte, ou quando muito da parte pós-moderna, mas ainda assim moderna, pós 1400, 1500, 1600, o início pouco nos importa. O fato é que houve uma fase nova em que há severas críticas à percepção de que existem indivíduos peculiares, indivíduos superiores ao demais, com a dádiva de determinar como os outros vão funcionar. Essa fase da modernidade trabalha em favor da liberdade, da dignidade e da justiça, afirmando a universalidade humana. Toda e qualquer pessoa humana é racional. Toda e qualquer pessoa humana tem os elementos suficientes
para interpretar o que acontece no mundo e reivindicar, reclamar aquilo que a prejudique. Então, como grupo, a sociedade reclamou daqueles que se atribuíam a dignidade melhor do que os outros, se atribuíam o direito de governar os demais e, na fase seguinte, conquistando os chamados direitos políticos da sociedade, construíram o que a gente chama de Estado de Direito, chegando ao seu modelo mais contemporâneo, Estado Democrático de Direito. E o Inácio Sachs comenta que muitas das vezes os direitos nascem primeiro nas ideias, nos argumentos, nas conversas, nas reclamações, nas mobilizações, nos cartazes de manifestações, ou o que quer que seja, antes que sejam documentados, registrados, reconhecidos como direitos e estabelecidos como obrigações dentro de um Estado ou dentro de uma sociedade. É isso que consta dos materiais como um todo, e o Inácio Sachs é apenas um dos que mais é citado para a afirmação disso. Claro que essa não é uma visão homogênea. O fato é que, independente do ponto de vista, é sim 100% presente a ideia de que os direitos, a afirmação desse conjunto de parâmetros a respeito da interação entre pessoas, refletem a preocupação com a liberdade, com a dignidade e com a justiça. Em todos os povos do mundo, em todas as culturas, existe algum padrão do que é digno e do que é indigno, do que é boa conduta e do que é má conduta, do que é algo de patrimônio da pessoa e que precisa ser respeitado. Por mais que não exista nos dicionários originais, em todas as línguas, a palavra direito, a palavra liberdade, de alguma maneira, a noção, a visão de dignidade acaba se desdobrando nessa proteção da pessoa, mesmo que ela seja afirmada na forma de negação da ação do outro, ou que a gente pode chamar de dever. Dever de respeitar o outro nada mais é do que um lado da mesma moeda, que também é possível afirmar como o direito de alguém ser protegido contra violações de outro. O principal cisma, a principal divisão dentro dessa disciplina diz respeito à conexão ou não dos direitos humanos com o que se afirma como direitos naturais. Ambas ideias refletem a ideia de inato, de inalienável, de conectado a qualquer pessoa. Porém, a descrição ao longo dos séculos dos direitos naturais o fez confundir como sendo direitos divinamente atribuídos a cada uma das espécies, a cada uma das coisas que existem neste mundo. E nem todo mundo acha que esse é um bom fundamento, já que religião é um tema espinhoso, não existe 100% de aceitação da religião dos demais, não existe compreensão de quantos, quais, se existiria ou não existiria a divindade, algumas divindades de gênero masculino, feminino, e por aí vai. Outras pessoas dizem que são só nomes e que direitos humanos e direitos naturais vêm da mesma ideia, dessa questão do inato. Mas os que preferem afirmar em separado direitos naturais e direitos humanos, o fazem porque querem enfatizar que existe uma origem cultural dos direitos humanos. Naquela linha que a Hannah Arendt fala de construção e reconstrução, de adaptabilidade de uma realidade de momento
que exige a incorporação de novas ferramentas, novos instrumentos, e que, portanto, podemos, no Brasil, em 2021, estar em um estágio da nossa construção e reconstrução diferente da reconstrução, ou construção e reconstrução que se encontre em Portugal, porque os problemas vivenciados no Brasil podem ou não podem ser os mesmos vivenciados em Portugal. Não que não exista o patamar já estabelecido, mas a transformação ou o caminho para onde mais seguir, né, que outro tipo de parâmetros de comportamento vão ser incorporados, e esses vão variar de acordo com as necessidades. Tá tudo ok até aqui, turma? Tá num bom ritmo? Tudo o que eu falei tem feito sentido? Tá coerente? Que bom aí, alguns joinhas apareceram, exploraram essa ferramenta e descobriram. Deixa eu só te fazer uma pergunta, Vladimir. Priscila, não precisa aguardar eu pausar não, tá? Sempre que ela aparecer, pode pedir a palavra. É a dúvida de antes de você começar o conteúdo. A bibliografia básica é para a gente já ir lendo, tipo, toda, ou você vai indicar textos para tal aula Priscila, para esta disciplina, e em especial porque a gente está em período de distanciamento social, eu não vou estabelecer leituras obrigatórias para cada um dos encontros. O que eu fixei são os conteúdos. Então, hoje, o conteúdo no plano de ensino, que na minha disciplina eu fiz incluir ainda um cronograma de atividades, abaixo do que, imagino eu, todas as disciplinas apresentaram. Eu pus lá um planejamento, encontro por encontro, um nome genérico sobre o que a gente deve encontrar ali, com a expectativa que cada uma e cada um de vocês vai tomar a liberdade de procurar informações sobre aquele assunto, mesmo antes da aula, para que a gente não precise ter exclusivamente exposição, eu ditando, né, eu falando o conteúdo, para que a gente possa ter uma argumentação fundamentada. Eu acho que, vindo para a faculdade, essa expressão, no que diz respeito ao conteúdo, tem que ser abandonada. Eu acho que a gente precisa ir substituindo com fulano ou fulana, neste ou naquele material se diz isso ou aquilo. Em alguns momentos, como este que eu disse, eu acho que é possível a gente ir mudando, só vou verificar na tentativa e erro se vai funcionar ou não, aí é possível. Em alguns momentos eu posso pedir a opinião individual, não acadêmica, não fundamentada, a partir de uma construção coletiva que se admite o achismo. Então fique à vontade, você, Priscila e qualquer outro, para ler qualquer material. O material da bibliografia básica chama bibliografia básica porque ele está disponível na biblioteca física em volume mínimo suficiente para que a turma possa aproveitar. Claro, numa rotação, né, de uso. Mesmo em distanciamento, vocês podem requisitar qualquer livro da biblioteca e agendar o dia para ir lá buscar. Ah, ok. Obrigada, Vladimir. Obrigado você, porque essa é uma dúvida importante. Eu não cheguei a falar dessa forma, né, no encontro passado, mas fica aí o convite para que a pluralidade de ideias, pluralidade de fontes, né, livros, artigos científicos, aulas de YouTube, possam vir à aula como forma de discussão. Eu quero que vocês se acostumem a duvidar das próprias ideias, duvidar de mim também. Duvidar no sentido não de fazer uma crítica seca, mas que permita que a gente reconstrua as ideias a partir dos fundamentos, a partir dos argumentos muito bem testados, né? Dessa forma de saber se o que você absorveu foi bem e a forma que você está expressando, digitando o texto ou verbalizando no chat, é algo que os outros entendem o que você quis transmitir de ideia, porque é o que você absorveu também de ideia de outros. Que bom. Uma das lâminas no material de apoio é esta última, que fala das outras características dos direitos humanos.
A universalidade e a inalienabilidade dos direitos humanos já foram descritos. Mas vamos lá reafirmar. Os direitos humanos, como grupo de princípios morais e jurídicos, são, cada uma das pessoas, um patrimônio dela. Então, qualquer um, independente da característica estética, da idade, da origem, da língua, da religião, da altura, o que quer que seja, é detentor do mesmo grupo de direitos humanos. O exercício desses direitos, a intensidade do exercício de direitos pode variar, mas como princípio jurídico e princípio moral é de toda e qualquer pessoa, sem qualquer discriminação. A ideia de inalienabilidade significa que não se pode retirar os direitos humanos de ninguém, nem de forma onerosa, venda, nem de forma gratuita, doação ou empréstimo. Os direitos... E quando entra aí essas coisas, tipo, que a gente fala cultural de alguns lugares, por exemplo, parte da África, do Oriente Médio, que as mulheres têm os clitóris, né, cortados, outros direitos, tipo, principalmente para mulheres, né, Sim. Mulheres que estão menstruadas, são deixadas fora de casa e blá, blá, blá. Isso muda muito com a questão geográfica e cultural, não é? Muda. A discussão mais séria é sobre a universalidade e a relatividade dos direitos humanos. Prevalece a ideia de universalidade como sendo detentor e a relatividade no sentido de permitir que cada grupo social chegue à conscientização por conta própria que a prática realizada naquele momento não é a única e que deve ser substituída por uma prática que permita melhor, mais ótimo, assegurar a liberdade, a dignidade e a justiça. Então, existem diferentes argumentos para diferentes casos a comentar como, apesar de existir um patamar mínimo, esse patamar mínimo tem dentes, tem problemas, tem buracos ao redor do mundo, em grupos sociais, que ainda não se conscientizaram que estão aquém do patamar mínimo. Então, essas questões de mutilação corporal, independente da vontade desejada da pessoa, ou mesmo quando a pessoa afirma que deseja, mas talvez não tenha consciência dos desdobramentos. Então, a mutilação, tanto masculina quanto feminina, de órgãos genitais acontece. Na maioria dos povos, isso acontece ou na infância ou na transição da infância para a adolescência, e tem inúmeras justificativas, de religiosa, a ideia de saúde, ou mesmo os aspectos indiretos que visam minar a pessoa de ter prazer, de colocá-la subordinada ao prazer de outro e não ter a própria. Acontece que a imposição e condenação dessa prática, em si só, pode ser considerado uma violência, porque, como eu disse, tem conexão às visões de mundo que podem dizer respeito à saúde, podem dizer respeito à religião, a comandos divinos. Mas também, por outro lado, temos que discutir até quanto é tolerável para aquela sociedade admitir essa prática. Muito frequente no passado, e um dos tópicos que vão aparecer no encontro de hoje, é a ideia de escravidão ou servidão. Alguém ficar subordinado como um bem ou aos comandos de outros. Em algum momento do século XIX, a ideia, a chavinha mudou na maioria, e a maioria começou a tomar ações, inclusive de força, para proibir
impedir que outros mantivessem essas práticas, porque um consenso significativo se formou em torno da liberdade e da dignidade a ser contrário à escravidão, ou à servidão junto. A ideia dessas mutilações, existe um consenso geral, mas não ao ponto de coibir, né, de conduzir atos de uso de força para interromper isso, porque ainda se entende que é uma forma de violência casamentos inadequada. De crianças, né? Tem crianças que são meninas, né, que se casam com 9, 10 anos, com Esse já tem um consenso para combater o casamento de criança. Inclusive alguns países já têm proibido a prática, né? O Brasil, né, ano passado, acabou com a possibilidade de alguém com 14 anos se casar, inclusive como forma de acobertar o estupro, né? Violência, né? O ato sexual com qualquer criança é estupro. Mas no Brasil era possível, se essa criança engravidasse, casar-se com o estuprador. Como se fosse uma relação normal. Diga. Como se adapta os direitos humanos e os direitos naturais em países, por exemplo, como os Estados Unidos, que colocam dentro da sua Constituição, em alguns estados, a pena de morte? Nesse caso, a lei supera os direitos humanos? Pois é, esse era um outro caso que eu iria incluir de questão de relativização social, né, ou de relativização cultural. Há um consenso de que a vida é um dos direitos humanos e que, dentre outras, a interrupção forçada da vida por ato social, a aplicação de uma pena de morte, deve ser excepcionalista. Nos documentos internacionais que a gente vai ler ao longo do semestre, em desdobramento da Declaração Universal, admite-se essa relativização regional ou cultural, desde que esteja atrelado à aplicação de uma pena em casos, em relações de guerra. Então, deve ser a exceção da exceção da exceção. Pena de morte em caso de crimes praticados durante guerra. Mas ainda há pouco exercício de pressão violenta contra a abolição dessa pena de morte. O maior argumento que eu posso dizer, Matheus e turma, é que os principais países que executam pessoas são países muito grandes em população, em extensão territorial, em economia e em capacidade militar. 2 deles, membros permanentes do Conselho de Segurança, os Estados Unidos e a China. E o Conselho de Segurança é o fórum, é o ambiente que hoje legitima, ou que está legitimado, a ação violenta, a flexibilizar a soberania, né? A flexibilizar as decisões de um povo. O fórum, para permitir a intervenção mundial em uma cultura, é o Conselho de Segurança. E esses 2 dificilmente autorizariam tal medida contra si mesmo. Além da circunstância da mutilação, além da pena de morte... A Tailândia é uma exceção, não é? Porque tem casos, apesar pena de morte por tráfico de droga. Isso. Pena de morte. E o Brasil, pelo mesmo tipo de crime, também viola algo que para outras sociedades é sacrossanto e não poderia acontecer. É o único caso no Brasil que a propriedade privada pode ser absolutamente ignorada. Acontece a expropriação. Os indivíduos acusados e depois condenados de tráfico de droga podem ficar sem os seus bens e os bens serem revertidos para o Estado ou para a sociedade. Nós temos outras tantas relativizações, mas antes de passar aos outros casos, Matheus, está ok? Essa ideia? Então, em tese, a vida é um direito humano inalienável. Mas dentre os argumentos, esse é um princípio, esse é um farol, essa é uma iluminação que permite, de alguma maneira, uma exceção ao que parece regra, mas não é regra, é princípio.
Existe um conjunto deles. Então tem aí a liberdade de religião no meio, tem a liberdade de contratar no meio, e aos poucos a gente vai descobrindo essa interseção desses faróis e a zona de convergência e o problema da zona nebulosa. Então, igual a mutilação tem algum problema com a religião, a vida tem a ver com também a percepção de dignidade e indignidade, de acordo com a violência que se percebe que o indivíduo causou ao outro, impedindo uma chance de retomar a dignidade básica, impedindo que a sociedade veja naquele indivíduo condições de continuar naquela sociedade, optando, portanto, em interromper o ciclo da vida, né, a presença daquela pessoa nesse mundo. A Rússia, por exemplo, ainda mantém, eles falam clínicas, né? Mas como se fossem campos de concentração para pessoas, para homossexuais, né? Em alguns lugares da Rússia. Não só a Rússia, a China também, né? A China tem, só que a China é campo que eles falam que é reeducação, mas normalmente é para... Eles dão um nome diferente, mas... dá um nome para tentar esconder. Não passa de um campo de concentração, né? Então, como um todo, vocês estão percebendo, espero eu, de alguma medida, que o dever ser, que a ideia que a academia afirma, sempre tem problemas práticos no dia a dia. É uma das grandes coisas que eu busco estudar no meu doutorado e escrever uma tese sobre isso. Tem milênios que matar alguém é considerado errado pela percepção de violar a básica existência de outro, né? A liberdade, a vida tem a ver com liberdade, a vida tem a ver com dignidade, o respeito à vida dos outros tem a ver com justiça, mas ainda assim ela acontece, né? O homicídio acontece. Foi semana passada que, pela primeira vez, no Supremo Tribunal Federal, se afirmou que a legítima defesa da honra não pode ser argumento para tirar a vida de alguém. Há muito tempo se fala, né, que problemas de honra se resolvem com material, com patrimônio, com indenização. Vida não pode ser retirada por questão de compensação de dignidade. Mas ainda falta o plenário afirmar. Não sei se vocês acompanharam essa circunstância, não sei se vocês têm noção dos argumentos sobre legítima defesa, tem muito mais a ver com uma vida diante outra vida. A ideia, né, de que se uma é exposta ao perigo por outra vida, existiria a possibilidade, sim, de flexibilizar essa percepção de que matar alguém é errado. Matar alguém que tenta contra a sua vida é legítima defesa. Errado, mas não punível, porque se compreende que era um contra o outro, né? Um limite aí de aceitabilidade, pelo menos de não punir. Temos muitas discussões, tá, gente? Estou gostando. Diga. Professor, pode falar. Um por vez, isso. Eu estou vendo, assim, diante dos exemplos que estão sendo citados, na filosofia a gente trabalha da seguinte perspectiva, de a questão do direito e também a questão da violação desses direitos. Então, a partir do Desdobra momento um pouco que mais, Robert. a partir do momento em que esses direitos eles são negados a um certo indivíduo, a gente também nega a humanidade desses indivíduos e, de forma inconsciente, a gente afirma que não são humanos. Diante desses fatos que Você vocês diz estão como algo citando aí, que acontece, uma justificativa racional que as pessoas constroem para negar o direito do outro, como se fosse estabelecendo, para ser humano você tem que fazer tais e tais ações. Quem pratica desrespeito a essas ações não teria a sensibilidade de direitos humanos e, portanto, não teria direitos humanos. É isso? Algo que eu comentei no encontro passado, de uma frase que a gente ouve bastante, direitos humanos para humanos direitos? eu acho que seria mais ou menos nessa área. Mas é assim, a partir Sim. do momento em que a gente
nega o direito a uma pessoa, a gente está falando que aquela pessoa acaba não sendo humana, entendeu? Sim, isso. E como pegar essa visão nesses pontos que estão sendo que vocês estão citando aí, questão de pena de morte e tantos exemplos de outros países. Pois é aí que eu estava tentando explicar a possibilidade dos direitos humanos serem limitados em circunstâncias específicas. Então, o direito de ir e vir é um desdobramento da liberdade, para que a racionalidade da pessoa permita que ela, por opção individual e por ambição, possa escolher onde, quando, ficar ou mudar. Agora, tem circunstâncias que a sociedade muito bem compreende razoável, que uma criança não tem a liberdade que um adulto tem de escolher onde está. Semana passada, em alguma das turmas, eu comentei um dos vídeos virais que teve de um bebê, não parecia até mais do que 18 meses, empurrando, puxando uma escada de alumínio e escalando ela. Na beira de uma janela, tinha cerca e tudo, mas ainda assim muito perigoso. Algo que a gente admite, aspas, deixar crianças em cercadinhos. Assim como um homicida, um indivíduo que praticou um roubo, né, tirar patrimônio do outro usando de violência, que ele seja colocado por um período em uma instalação social, uma instituição de internação cívica, as cadeias, e ali fique por um certo período de tempo sem o direito de ir e vir, sem a liberdade de escolher onde está. A justificativa que é razoável, ele continua tendo o direito de ir e vir, porém o exercício desse direito de ir e vir está transitoriamente limitado. A criança até que ela amadureça e possa exercer essa liberdade. Ao criminoso até que avaliações psicológicas, sociais ou etc. percebam que o indivíduo está apto ao reingresso na vida com a liberdade da escolha. Professor. Era esse o caminho que eu queria chegar. Mas calma aí, Robert. E então você trouxe a outra reflexão filosófica, né? De que nós, como sociedades, temos que ponderar constantemente o que é liberdade, o que é dignidade e o que é justiça, e os parâmetros e os espaços que a gente dá para cada indivíduo julgar as suas ações e praticá-las dentro do seu parâmetro, mas também discutirmos quem, uma autoridade ou um grupo, com poder de julgar se essas ações individuais, se as escolhas individuais foram dentro ou fora dos padrões aceitáveis e, como consequência, usarmos da força do grupo, da sociedade, para eventualmente, por um tempo, uma transitoriedade, cercear, podemos falar isso mesmo? Limitar a liberdade de alguém. Fez sentido? O passado, isso pode ser figura de um monarca, um absolutista, ele responsável por fazer esse julgamento. Na modernidade, isso migrou para um Estado de Direito, para uma definição de quem é a autoridade, quem pode continuar sendo a autoridade, qual é o processo pelo qual ele vai poder acusar alguém, o outro vai poder se defender, e só depois desse processo se aplicar a limitação da liberdade de alguém. Professor? Só encerrando, Robert, pelo menos alguma resposta básica à sua indagação foi dada? Dada não, mas algumas coisas foram esclarecidas. Né? Um início, porque temos que pensar também o conjunto, né? O conjunto do Obrigado, processo. Diga, Renata. Por favor, bom dia. Bom dia. Em questão aí, no Brasil mesmo, né, a questão doação de sangue relacionada aí à religião, como é que se posiciona aí no caso, se a pessoa, o familiar daquela pessoa não aceita a doação de sangue,
Como é que se posiciona aí num hospital, por exemplo, e a pessoa está assim, entre o risco de vida, né, e morte? Como é que faz nessa situação? Renata, só para pontuar, a terminologia que você está procurando para esse caso específico é a transfusão de sangue, né? A doação é o fato que alguém transfere o seu sangue para um banco público a ser utilizado para quem precisa. Já a transfusão é uma ação médica, clínica, que insere sangue de outras pessoas dentro de um paciente. Existem técnicas que permitem a multiplicação do sangue doado ou mesmo a multiplicação do sangue de alguém. Entretanto, como você chamou a atenção, existem percepções de grupos religiosos bastante duras quanto à possibilidade de receber doação de corpo estranho, seja órgãos, seja sangue de outra pessoa, como sendo a violação de um mandamento divino, né? Como sendo uma violação do corpo que Deus deu àquela pessoa e que, portanto, é uma afronta muito grande para essa pessoa, ao ponto, inclusive, de considerar que aquilo ali não é vida, é indigno, já está morta, vai sofrer punições para toda a eternidade depois. Nós estamos, portanto, diante um problema que as equipes médicas têm comandos políticos, né, legislações do país, que determinam que devem tomar as medidas suficientes para prolongar a vida de alguém. Isso eventualmente inclui essas técnicas médicas, clínicas, da transfusão ou do transplante de órgãos. É um tema muito sério, já deu no passado muita indenização por danos morais, o que eu acho um tanto quanto estranho, né? Se o principal argumento é de que não existe vida a mais, não teria, para mim, condição de dinheiro nenhum recompor essa punição eterna. Mas o que se desenvolveu na sequência foi uma espécie de termo de conduta, né? O paciente reconhece os riscos e etc., uma forma eximindo os médicos. Mas impossível de perceber a vontade dessa pessoa se ela não porta consigo um documento que afirma que não deseja transfusão de sangue, para as circunstâncias dela estar em coma ou incapacidade de externalizar a sua vontade, tem-se reconhecido que um grupo médico tem a deliberação, em nome da sociedade brasileira, de definir o curso de tratamento. Priscila, você está com a mão levantada, é sobre esse tema? É exatamente sobre esse tema. A religião que ela está citando é Testemunho de Jeová. Eu fui criada na religião, minha mãe toda a minha família é. E assim, o consenso que tem dentro da religião é que se você deliberadamente resolver, por exemplo, lá na hora, fazer o uso de sangue, se for uma coisa, você vai ser expulso da religião. Eles expulsam as pessoas da religião. Então, aí há tornou-se, de alguma forma, um impuro, insuficiente, suficientemente para não estar em convívio com os demais. Mas tem mais do que isso, tem uma convicção também da relação divina, não é? Então, é mais do que só a agremiação. Biblicamente. Mas você estava falando assim sobre as pessoas não saberem. Hoje eles têm orientação para qualquer lugar que você for. Eles têm tipo um documento feito em cartório, e eles andam com isso, dizendo que não autorizam qualquer doação. Aí tem os termos que alguns recursos, né, que eles aceitam usar, mas... Exato, que é a multiplicação do próprio sangue. Sim. Mas que nem sempre está disponível em todas as instalações. Nem sempre está disponível. Aí só tem um impasse médico realmente quando é menor, que os pais não autorizam, né? Ou quando a pessoa não está consciente, né? Caso de idosos e tal. Mas é uma coisa bem complicada no ponto de vista dentro da religião. Como eu expliquei, isso resolve do ponto de vista do direito de eximir de, no futuro, a equipe médica ser condenada a danos morais por ter feito isso. Mas, do outro lado, a percepção
dos médicos, que têm a obrigação de prolongar a vida da pessoa, acima, inclusive, de convicção religiosa, tem os desdobramentos. Tem o desdobramento filosófico mesmo, ético, de que limite ele, como médico, deve ultrapassar a vontade individual da pessoa, a religião da pessoa, e do outro lado, esse relativismo, que ele precisa respeitar a vontade do paciente de não querer se submeter a certo tratamento, independente de ser religioso ou não. Diga, Renata, primeiro, depois o Matheus. Os dois estão com a mão levantada. Sim, então professora, assim, se acontecer o caso, a única solução para o paciente é a transfusão. E aí não for aceito, o médico, ele pode deixar então morrer? Ele tem que fazer outros tratamentos que estiverem à disposição. E se não tiver outros tratamentos à disposição, se for só esse? Ele tem que respeitar a vontade do paciente. A pessoa aceitou o risco de morte, então sim, vai deixar... Volto a dizer, o que não exime ele de fazer outros tratamentos, de evitar a dor. Não, claro. Mas mesmo se for, por exemplo, de menor, aí no caso deixa a pessoa morrer? É o que a Priscila chamou a atenção, que a equipe médica pode, diante a circunstância, verificando ser o único rumo de tratamento e o menor não tendo a racionalidade que a sociedade reconhece mínima para externalizar a sua própria vontade, então a equipe médica ignora a vontade dos pais. E o judiciário tem aceitado isso por questão de respeito à vontade, à liberdade de religião e de expressão de alguém que tem a capacidade de externalizar a sua vontade. Mas como eu enfatizei, eu acho que a Priscila também confirmou, isso ainda tem problemas muito grandes do aspecto da dignidade, da religião. Essa pessoa menor, quando assumir a consciência plena, pode se considerar um humano inferior, um humano que desrespeitou mandamentos básicos. Correto. Obrigada. Diga, Matheus. Opa, eu até lembrei sobre esse caso. Recentemente eu tive que fazer uma cirurgia e um pouco antes da cirurgia entrou um médico lá na sala que eu estava e ele levou alguns contratos e uma papelada toda sobre religião para eu preencher, e aí falava justamente sobre isso, sobre em casos extremos, se eu gostaria, se eu seria contra a transfusão de sangue, não sei o que, várias perguntas nesse sentido. Mas a dúvida que eu ia levantar era outra, sobre a eutanásia, porque a gente está falando sobre transfusão com a pessoa podendo optar sobre ter ou não, e aí a vida fica a cargo dela mesma escolhendo se ela vai querer aquele caminho ou não. No caso da eutanásia, a pessoa não pode escolher. E aí ficaria o quê? Para o responsável legal da pessoa ou na mão dos médicos mesmo? Como funcionaria para esses casos? Então, Matheus, está na mesma sequência da pena de morte. A eutanásia e a ortotanásia são termos diferentes e que o direito segue dando tratamentos diferentes. A eutanásia, que é, dentre outros, um argumento de interrupção humanitária da vida de alguém que não tem tratamento clínico que permita a prolongação da vida dele, segue sendo declarado como homicídio, equivalente a tirar a vida de alguém, inadmissível. A ortotanásia é de um outro jeito, que significa a condução, via tratamentos clínicos, da interrupção da vida, porque não existem outros tratamentos clínicos que permitam a prolongação da mesma. E, em alguns casos, a Justiça já reconheceu que o médico que assiste o fim da vida de alguém intencionalmente administra alguma coisa que vai acelerar o fim da vida, mas de forma digna, com menos sofrimento, é possível. Há 11 anos e meio atrás, eu orientei um trabalho de conclusão de curso sobre este caso da ortotanásia, e numa turma de direito constitucional já foi discutido esse semestre isso aqui. Uma pessoa solicitou na justiça para que fosse assistida no fim da vida dela. Ela tinha câncer ósseo na face,
sem possibilidade de recuperação, o estágio era avançadíssimo, e o osso corroía, ao ponto, inclusive, que o glóbulo ocular dela já estava pendurado. Ela não se reconhecia, a família dela não reconhecia, ela não queria que a filha, ou as filhas, eu acho, tivessem essa memória dela, não queria ser enterrada com o rosto desfigurado como um todo. E a justiça concedeu nesse caso? A justiça não decidiu em tempo. Ela morreu naturalmente da doença, sem que tivesse o que ela pediu, né? Sem que ela usufruísse dessa possibilidade da vida sem interrompida. Então, no Brasil não tem nenhuma decisão sobre esse assunto. Não, eu estou dizendo que 11 anos atrás eu orientei o trabalho de conclusão de curso que trouxe esse caso à discussão. O argumento dela... Alguns países têm, né? Acho que o Brasil admite ortotanásia, mas individualmente é analisado caso a caso. O principal argumento é esse, que a vida e toda a discussão que a gente está fazendo diz respeito a uma das características que está projetadas aí na tela. A indivisibilidade, a interrelacionabilidade e a interdependência dos direitos humanos. E o argumento em favor da ortotanásia é esse. Só existe vida se ela for digna. A partir do momento em que a dor é a constante, é crescente, que a imagem dela está definitivamente deteriorada, seria um parâmetro da gente dizer: esse farol da vida não está mais iluminando essa situação prática aqui. Isso não é vida. De alguma forma, abrindo espaço para esse tratamento paliativo que interrompe a dor, que interrompe a dignidade e, por consequência, para o batimento cardíaco, para a funcionalidade dos pulmões. É fora da maioria dos casos, né? É uma argumentação que nem todo mundo vai aceitar. Aí a gente pode descambar para outros tantos casos que vão usar essa indivisibilidade dos direitos humanos para argumentar. Estamos fora da interconexão dos diferentes princípios. Estamos diante de um caso peculiar que exige, portanto, uma decisão específica para isso. Mais ou menos? Encaminhado? Entendi. Então, é uma decisão, como eu falava para o Robert, como eu falava para a turma, que cada sociedade tem que tomar e refletir. Vamos punir o médico que forçou a transfusão de sangue? Vamos punir o médico que interrompeu, né, que antecipou o fim da vida de alguém que está numa situação de câncer terminal, incurável, que os remédios que existem, inclusive, causam mais dor do que alívio para a pessoa? São casos polêmicos. Eu não sou juiz, não tenho pretensão de ser juiz, não gostaria de receber esse tipo de decisão, porque eu acho que é um caso que pesa muito. Ter esse poder, né? Ter essa definição em nome da sociedade, igual o de aplicar uma pena de morte, deve ser algo para pessoas muito fortes. Ou talvez pessoas muito frias. Em caso de morte cerebral no Brasil, a família tem opção ou não de manter a vida da pessoa ali? De continuar acreditando, né, na possibilidade de recuperação. O médico pode, por exemplo, uma decisão médica pode, por exemplo, ver que essa pessoa... Recomendar. Mas ele pode só recomendar, ele não pode... Ele vai declarar que está morto, né? Uhum. Aí ele vai externalizar para os representantes legais daquela pessoa que, clinicamente, não existe tratamento. Que o adequado é interromper o auxílio mecânico que mantém o coração e o pulmão funcionando, e isso vai conduzir ao que a gente fala da morte mecânica, né? No Brasil são duas mortes: a morte por falência múltipla de órgãos, que é a mecânica, e a morte cerebral. Esse intervalo entre a morte cerebral e a efetivação da morte mecânica é essencial para que exista os tratamentos que a gente falou de transfusão de órgãos, né? De doação de órgãos. Porque uma vez a morte mecânica aconteceu,
os órgãos são imprestáveis para outros tipos de tratamento. Bem, gente, sobre a indivisibilidade dos direitos humanos, eu acho que vocês perceberam como é um grupo, um coletivo, todos estão ali. Você não pode escolher qual é ou não é desta ou daquela pessoa. Todos têm esses direitos humanos. Um pouco mais severo é a discussão sobre o igual valor ou a igual importância dos direitos humanos. Muito será dito da ideia de ponderação, da ideia de reflexão, da ideia de interpretação dos direitos humanos. Existem aqueles que afirmam que um deve prevalecer sobre outros. É um grupo minoritário, mas é uma linha de argumento que tem lá o seu fundamento. Não é aceitável, porque, como eu disse para vocês, a maioria entende que a verdadeira existência dos princípios, direitos humanos, é no meio-campo entre as diferentes orientações. Não sei se vocês vão conseguir enxergar. Me digam vocês se conseguem enxergar alguma coisa desse papel no lugar da minha cara. Tá muito Eu não estou pequeno. conseguindo, não, mas o meu computador é meio ruim, então eu não sei. Eu também não estou conseguindo. Agora, um desenho. Isso, é um desenho. Tem aqui o número 1, como se fosse um farol que tem uma banda. O número 2, outro farol que tem uma outra banda. O número 4, o número 3. Então, cada um desses faróis é um princípio, é uma orientação que nos dá parâmetro mínimo e parâmetro máximo. Então, a vida está dentro disso aqui. Aí tem o outro farol, um outro direito humano, a liberdade. Um outro, a liberdade e religião. O outro, a dignidade. E a plenitude, uma vez que eles são interconectados, inalienáveis, universais, está apenas nessa zona do meio, em que todos simultaneamente possam ser exercidos. Então, a minha percepção individual do que é vida tem menos importância do que a percepção social do que é vida. Mas só é legítima se não ignorar a minha percepção e a percepção social do que é liberdade, a minha percepção e a percepção social do que é dignidade, a minha percepção e a percepção de qualquer outro do que é dignidade. Temos que encontrar um trabalho hercúleo, é um trabalho sofrível, é uma racionalização realmente problemática, o meio-campo de todos os princípios, de todos os direitos humanos. E é difícil ficar comparando o hoje com o antes, mas eu sei que a cada dia que passa, a vida pode se tornar mais complexa, porque nós tornamos mais conscientes da realidade do mundo. Tecnologia nos permite conhecer coisas que a gente não conhecia antes. Por exemplo, como vocês comentaram, culturas diferentes, modelos de interagir diferentes. Tecnologia também inventa novos jeitos de interagir. Nós estamos usando meios e tecnologias para realizar uma aula. Estamos deixando registrado vídeo e som do nosso encontro. Então, a mesma percepção a respeito da liberdade da pessoa e da dignidade, que de alguma forma é chamada de intimidade, sigilo, foi certamente alterado com o passar do tempo. Porque, dentre outras coisas, ok, a gente se comunica, a conversa entre os interlocutores, pessoas que estão numa mesma sala, conversam entre si, intimidade entre eles. Depois, telefonema. Usa-se da tecnologia para conversar à distância, mas alguém fixo diante de um aparelho e alguém do outro lado igualmente fixo diante do aparelho. Sendo que já tem o perigo aí de uma escuta telefônica, né? De um grampo. Quando se desenvolveu o celular, agora você está em qualquer lugar, a outra pessoa em qualquer lugar. Você tem que confiar que ela não está no viva voz, que ela não está usando o próprio aparelho para fazer a gravação, que
Nem todo mundo que consegue ouvir, por questão do volume do telefone, é alguém que você gostaria que ouvisse a interlocução. Estamos mudando, estamos refletindo esse mesmo valor, né, da dignidade da pessoa com o desdobramento da liberdade e da intimidade. E assim vai. Gostei. Por favor, reflitam até segunda que vem. Tentem encontrar textos que falem sobre essas características ali listadas. Se eventualmente tem uma outra característica que eu, Vladimir, não trouxe para a sala de aula, para que a gente discuta segunda que vem. Vamos partir agora para o tema do encontro de hoje. Assim como me comprometi com vocês e as outras turmas, antes de dar sequência, eu quero saber se vocês precisam de alguns minutinhos para esticar a coluna, pegar água, reestabelecer aí a concentração. Eu preciso, 5 minutinhos. Vamos fazer isso? Também. Tá bom. Não mais do que 5, tá? Agora são 9h03, no máximo 9h08 a gente retoma. Vamos tentar retomar às 9h06. Mas podem tomar esse tempo. Quem não precisa, eu continuo aqui em transmissão. Se quisermos conversar de qualquer assunto, aproveitem esse tempo. Vocês podem ir tranquilas e tranquilos fazer o que precisam aí nesse intervalo. Pelo meu registro aqui, apenas 3 pessoas não estão conectadas ao vivo. Eu vou fazer chamada considerando os que estão conectados agora. Em algum outro momento do semestre, eu vou fazer chamada nominal, até para a gente ir testando o uso da plataforma, microfone ou chat. Tá? Mas então, que fique registrado isso. Hoje é o dia 1º de março, né? Bom dia, Anderson. Você conseguiu acesso aos materiais? Claro, eu estou vendo que você está dentro da plataforma. Você conseguiu o link da aula? Tá. Você precisa de ajuda a ver como funciona? Eu projetar aqui a minha tela, né? O Teams ou o Canvas. O Canvas você já mandou comigo, né? Eu te mandei uma mensagem lá e aí funcionou. Você conseguiu responder. Vocês devem ter visto lá a disciplina, o material. Tá bom. A gravação, você chegou a ver onde está? Claro que eu não vou te cobrar ter assistido ela, mas é bom que pegue, né? É importante porque teve conteúdo ali. Tá bom, Anderson. Tendo dúvida, mande para mim. Tem o aplicativo do Teams, do jeito que você está mandando agora. O chat, né? Alguma dúvida que você tiver, pode mandar no grupo do WhatsApp. Se não quiser entrar no grupo do WhatsApp, use os representantes de turma para intermediar. Fique à vontade. Estamos aqui como ferramenta um dos outros. Isso. Só não dá para ser devagar demais, porque no final desse mês a gente já tem prova, né? Então, tem que adquirir alguma proficiência
no uso da plataforma para conseguir fazer a atividade. Turma, são 9h07. Será que está todo mundo de volta ainda ou a gente ainda precisa de mais 2 minutinhos? Verbalizaram em voz mesmo, né, em áudio, que precisavam de um tempo. Matheus, Priscila, estão de volta? Estou de volta. Priscila está, Matheus está. Logo também completa o tempo que eu falei, e aí a gente dá a sequência, e mesmo quem chegar depois desse intervalo, pode pelo menos pegar a gravação, né, o registro do conteúdo da sequência da matéria. Então já vou deixar aqui, podem abrir aí, então a história da universalização dos direitos humanos é o que a gente vai discutir. A história da construção da ideia, o consenso da ideia de que existe um conjunto de princípios morais e jurídicos que amparam a liberdade, a dignidade e a justiça de cada, singularmente de cada pessoa natural. Não há uma definição consensual sobre quais são os direitos essenciais da pessoa humana. Existem diferentes afirmações sobre direitos humanos, direitos morais, direitos naturais, direitos públicos. Na Carta das Nações Unidas, houve uma inversão da lógica do direito internacional. Entre 1648 e 1948, o direito internacional, uma das escolas, um dos ramos do direito como ciência, foi centrado no Estado-nação, estatocêntrico. Descreveu, explicou e aplicou normas sobre a relação de um Estado com outro Estado, como se esses fossem os únicos a povoar a sociedade internacional. Só que a Carta das Nações Unidas começa com um preâmbulo dizendo que a fatalidade de 2 guerras mundiais aconteceu porque os estados, os governos, ignoraram a dignidade e a essensibilidade, né, a essência, dos direitos inerentes da pessoa humana. E que dali em diante, todas as ações dos estados a serem fiscalizadas pela ONU deveria levar em consideração os direitos humanos. Então, o Estado passou a ser meio pelo qual a liberdade, a dignidade e a justiça de cada pessoa deveria ser implementada ou fiscalizada. De uma forma ou de outra, essa afirmação do direito internacional se deu a partir de uma percepção justificada, documentadamente justificada, que internamente, independente dos países, havia uma afirmação de direito interno em nome desses valores, em nome dessas proteções. Então, o que os direitos constitucionais de cada país haviam afirmados nos seus documentos, constituições, nas suas decisões judiciais, como direitos fundamentais da pessoa, direitos fundamentais, em alguns lugares, do cidadão,
do seu nacional, como sendo um denominador em comum dos países, deveríamos agora, em um novo fórum, o Fórum Internacional, afirmar os mesmos valores. Só que com esse nome dos direitos humanos, porque é o que aparece no texto, que 49 países presentes, na verdade 51 representantes de países na Conferência de São Francisco, justificaram a criação dessa nova forma de operar o ambiente internacional. Esse termo genérico, direitos humanos, rapidamente foi criticado que não poderia continuar genérico, que seria necessário detalhar qual era o grupo dos direitos que fazem parte desse patrimônio, né? Desse saco que a gente falou de conjunto. Então, no ano de 1948, já mais do que 51 países, na casa de 80, metade de 80, né, 84, eu acho, afirmaram a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E dentro dela, como eu disse, inspirado no direito interno dos diferentes países, colocou o grupo já reconhecido de direitos individuais, coletivos, direitos sociais, direitos econômicos e direitos políticos. Todos eles já reconhecidos como direitos fundamentais na Constituição dos países. Então, direitos individuais fundamentais, direitos coletivos fundamentais, direitos políticos fundamentais, direitos sociais fundamentais e direitos econômicos fundamentais. Agora, como direitos humanos. É muito bem estabelecido a descrição estatocêntrica da realidade, da sociedade e da política em 3 momentos de Estado de Direito que buscam ser aperfeiçoamento do Estado moderno, que nasceu Estado absolutista, que centralizou o poder, que tornou permanente as ferramentas de polícia, exército, a ideia também de moeda nacional, de tributação nacional, etc., mas altamente autocrática, elevadamente centralizada e sem prometer e sem muito menos assegurar a liberdade, a dignidade e a justiça. Então, em seu lugar, em algum momento, resta vitoriosa a ideia iluminista da liberdade, a dignidade e a justiça da pessoa, que põe de lado o Estado absolutista e diz: agora o que vai governar as pessoas não são pessoas. O que vai governar tudo, tanto as pessoas, quanto o Estado, quanto o próprio ordenamento jurídico, será o direito. O rule of law é a expressão em inglês, em português o Estado de Direito. O primeiro desses modelos de aperfeiçoar a organização política, jurídica de uma sociedade foi o modelo do Estado liberal. Modelo esse adaptado para o Estado social, em outra era, e adaptado para o Estado democrático de direito, Estado, letra minúscula, situação, ou, quando muito, letra maiúscula, querendo representar um nome, igual a gente põe Vladimir com letra maiúscula, põe poder executivo com letra maiúscula, podemos também colocar, por ser um substantivo com letra maiúscula, Estado-nação, Estado brasileiro, o que quer que seja. Bem, o fato é que não é consenso que seriam 3 gerações. Existem aqueles que descrevem a existência de um quarto, um quinto, eventualmente um sexto. Mas não é consenso de quais direitos, de quais valores, quais princípios fazem uma geração, quanto tempo que é necessário. A ideia de geração de direito tem a vantagem de refletir que se acumulam,
que a racionalidade humana percebeu que do patamar anterior poderia-se sonhar e trabalhar, reivindicou, pediu que se reconhecesse um novo parâmetro, ou novos parâmetros, mudanças de comportamento que um dia tornariam ainda mais livre, ainda mais digna e ainda mais justa a vida de qualquer uma das pessoas. Não se deve entender geração igual a gente entende geração humana, né? Uma geração substituindo a outra geração. A geração que morreu, acabou, e a geração que fica, acabará ser substituída pela outra. Não é essa a ideia. A ideia de geração de direito reflete a ideia de cumulativamente. Diante os principais problemas de uma era, se reivindica que aquele problema seja abandonado, de forma a permitir um parâmetro mínimo reconhecido àquela época já necessário de liberdade, de dignidade e de justiça. Então, pegamos nos autores inspiração dos grandes movimentos de ruptura do autoritarismo absolutista da Revolução Francesa, que nasceu com o lema liberdade, amor e fraternidade, mas terminou com liberdade, igualdade e fraternidade. E historicamente se descreve que a primeira dimensão a ter muita atenção preocupou em assegurar a individualidade das pessoas, a romper aquela obrigatoriedade autoritária, absolutista, que um mandava em todos os outros. Robert pergunta no chat como foi o processo de direitos mais liberais em estados autocráticos. Então a gente vive essa dicotomia entre mundo das ideias e realidade. É uma dicotomia, mas que não é auto-eliminatória, um ou outro. A gente vive nos dois. No Brasil, a gente tem uma expressão que outros povos não têm para explicar essa ruptura. É a ideia do para inglês ver, que muitas vezes se afirma algo quase que demagogicamente, ciente que é de mentirinha, mas que busca transmitir uma imagem social, interna ou internacional num sentido, sem que haja efetiva vontade de cumprir aquilo ali. É mais pro forma, é mais formal do que real. O Brasil viveu muitos desses períodos. A nossa ordem constitucional antiga se afirmava uma democracia. Se afirmava uma democracia, afinal tinham eleições periódicas e que não tivemos uma ditadura ou um regime autocrático. Porém, eram eleições que só concorriam quem a junta militar desejava. Quem ela considerava indesejável não tinha título de eleitor e não podia votar. Quem ela considerava indesejável não tinha sua inscrição como candidato admitido. Não tinham possibilidade de alguns partidos existirem. E aqueles que insistiam, ainda assim, em exercer a liberdade de opinião, de expressão e de querer, inclusive, ser governo, ou eram expulsos do país, ou eram expulsos da vida, sumidos, né? Oficialmente, o número que o Estado brasileiro reconheceu que tirou a vida foi inferior a 500 pessoas. Mas documentado mundo afora, houve o genocídio de milhões de populações indígenas e dezenas de brasileiros, jogados de avião, jogados de helicóptero, jogados no mar, assassinados e jogados em valas comuns. A gente não passou
por um período de efetiva identificação e de registro por parte de todas as famílias do Brasil de quais pessoas, né, quais familiares seus sumiram durante esse período anterior. Até hoje tem países que põem o nome deles como um país democrático e isso não os faz democrático, que coloca no nome livre ou liberdade e não tem liberdade. Então, Robert, não é uma linha ascendente eterna de sempre progresso. Uma das minhas maiores dificuldades da minha tese é exatamente essa. Houve uma espécie de consenso registrado em todos os livros da década de 40 e da década de 50 que haveria o não retrocesso, que de uma dimensão ou uma geração a gente acrescentaria e melhoraria na próxima, com mais direitos, com mais progresso, com menos autocracia, mais próximo da liberdade, da dignidade e da justiça possíveis, ou imaginavelmente possíveis em cada etapa. Eu acho que foi mais wishful thinking, né? Mais uma afirmação utópica do que pragmática. Eu acho que mesmo na década de 40, 50 e 60, as pessoas sabiam que poderia a qualquer momento ter uma ruptura, poderia a qualquer momento, pela ausência de uma melhor palavra, ter um retrocesso. O fato é que temos registrado que houve, sim, levantes populares significativos, ao nome, inclusive, de revoluções, para derrubar regimes políticos e governantes que se auto-intitulavam os únicos detentores da verdade ou os únicos habilitados para governar. E esses movimentos revolucionários do final do século XVIII, do final de 1700 e do início de 1800, usaram essa palavra, liberdade. O foco principal era assegurar a liberdade. Mas dentro da liberdade a gente tem desdobramento. Há uma afirmação de que não se pode, olha só, estamos falando de impedir que o Estado e que o governo avance sobre a vida da pessoa. Possa, por exemplo, tirar a vida dela. Possa avançar sobre a religião da pessoa, possa obrigar uma religião oficial e forçar todo mundo a seguir aquela religião. Possa obrigar as pessoas a perderem a sua propriedade via tributação. Uma ideia que os britânicos já têm há bastante tempo, que no máximo, para legitimar a tributação, seria necessário que representantes eleitos num parlamento, a Carta do João Sem Terra, a Magna Carta, afirmasse que seria legítimo recolher da propriedade privada e transformar em patrimônio público, né, em propriedade pública, em favor também da prestação de algum serviço. De início, a ideia de segurança, segurança interna e segurança internacional, manutenção do exército e manutenção de polícia, eventualmente outros serviços, como a edificação de infraestrutura, ruas, avenidas, pontes, etc., a partir desse patrimônio. E, já perceberam aí, se tem parlamento eleito, estamos falando também a possibilidade de direitos políticos, né? O direito de votar e ser votado, dentre outros. Tá? Então, esse primeiro grupo, fundado no valor da liberdade, se desdobra no reconhecimento dos direitos civis de uma pessoa perante outra pessoa e direitos políticos de indivíduos e grupos perante o total, né? Perante aquela sociedade interna. Mas, além desses, é possível reconhecer os direitos econômicos, sociais e culturais. Esses não estão focados na pessoa como indivíduo, na singularidade dela, mas focados na ideia de que a pessoa só existe em plenitude como parte de um grupo, como parte de uma sociedade. Um indivíduo perdido, totalmente desconectado de outras pessoas, numa ilha deserta,
um bebê que consiga sobreviver, sei lá por quê, né, amamentando-se no leite de lobas, ele não seria humano. Ele seria um ser humano, mas ele não teria a plenitude da humanidade, porque ele não saberia falar. Ele não aprenderia a interagir com o meio ambiente da forma como outros seres humanos interagem. Então, vamos pegar lá filme de Disney, história de Disney, né? Mowgli, que vive junto dos lobos. Ele tem lá os hábitos de lobos. Uma vez inserido na sociedade humana, ele tem esses elementos culturais. O direito-dever ao trabalho, o direito-dever à educação, o direito-dever à saúde, o direito-dever à previdência, portanto, ao seguro, né? A acautelabilidade de outros direitos, dependendo dos aspectos de opção, a inclusão de outros. No Brasil temos a alimentação, em muitos países a moradia, a ideia de programas de redistribuição, de reassentamento, redistribuição de propriedade, redistribuição de renda, por aí vai. O foco principal desse é num outro valor, a igualdade. Muito atento, só um pouco, Priscila. Não é igualdade material ao modelo que, eventualmente, linhas ideológicas defendem, tipo o comunismo, todo mundo ser exatamente igual. Mas é a discussão da igualdade de oportunidades. A igualdade da liberdade de alguém poder ser exercida para ser mais digna, para usar dos esforços e ser mais justo. Só que existem alguns parâmetros que travam a liberdade e, por isso, acabam impedindo a luta, né? Os trabalhos em favor da dignidade e da justiça. Diga. Não, me causou é porque você falou sobre o exemplo, né, que uma pessoa que não vai conviver na sociedade não vai, né, não vai ser plenamente humana, né? Plenamente humana, mas, por exemplo, a gente tem casos de tribos indígenas que estão completamente isoladas até hoje. Mas não uma pessoa, né? É um grupo. Então, sim, aquele grupo ali é humano. Ela tem seus direitos garantidos. Exatamente. Com os seus patamares culturais, com a sua maneira de interagir entre si e com o meio. O que eu digo é que o ser humano, na plenitude, é um ser cultural. Então, a gente só conversa agora porque existe o português. E o português não é meu. O português não é seu. O português de 1900, se você pegar qualquer livro, qualquer jornal, é outra coisa. Outra grafia diferente. As palavras continuam tendo adaptabilidade. Não é isso? Está na boca do povo chipagem, chipar, uma coisa que não tem nada a ver com o chip que apareceu na década de 70, que é década de 60, que é uma ferramenta de computação eletrônica, etc. Não, só que eu ia comentar que a língua é viva, né? Então, é viva, e é um elemento cultural. E, como direito, o elemento cultural que a gente fala é a percepção de igualdade, em especial a igualdade de oportunidade, a igualdade de exercer os direitos como parte da sociedade. Mas ainda temos um outro conjunto preocupado com a fraternidade, preocupado com aqueles que não têm nome, preocupados com aquele que não tem poder, preocupados com aquele que sequer existem. A ideia da fraternidade discute o direito do consumidor. Será que me proteger contra vícios ocultos de um ferro que eu compro nas Casas Bahia, produzido pela Black & Decker, é só uma proteção minha como consumidor ou é uma proteção da segurança, da confiabilidade de todo o mercado econômico, né? A confiabilidade mínima que permite à empresa que compra e vende receber consumidores. A empresa que produz ter essa confiabilidade que o produto é de qualidade. A ideia de proteção do meio ambiente ou de sustentabilidade do consumo ou da produção tem a ver. Adianta você ser rico hoje se amanhã você não vai ser rico? Você não tem condição de ser rico amanhã ou de depois de amanhã?
Adianta a gente tirar todo o minério de ferro hoje, que permite que a gente faça carros, construa casas, se os seus filhos, seus netos, que são a continuidade da humanidade, não vão ter à disposição esses mesmos recursos? Então, é uma reflexão sobre a continuidade da mesma liberdade, dignidade e justiça, e quem sabe seguir nessa linha de se tornar ainda mais livre, ainda mais justo, ainda mais digno. Fez algum sentido? Nas palavras de um presidente americano, o Roosevelt, presidente da época da Segunda Guerra, ele, a tentar convencer o Congresso americano, antes ainda do Pearl Harbor explodir, né, o ataque aconteceu, ele fez um discurso e ele falou sobre 4 liberdades. E uma delas é a liberdade em face à necessidade. E outra delas é a liberdade em face da vontade. Ele fala outras liberdades liberdade de expressão e liberdade de religião, freedom of, e freedom from want e freedom from fear. Então, essa preocupação com o futuro, essa preocupação com o desejo no futuro, de alguma forma justificaria essa fraternidade. Proteger quem a gente não vê, proteger quem a gente ainda não enxerga, proteger quem a gente ainda pode ser, justifica o reconhecimento de um outro rol, né, de uma outra lista de direitos. Até aí, ok? Então, esse é um dos modelos de subdividir o que é um todo homogêneo, o grupo dos direitos humanos. Por fases de inclusão nas constituições, nós tivemos um primeiro estágio focado principalmente em afirmar a liberdade. Mas alguns povos afirmaram essa lista de liberdade, mas talvez incluíram outros. O fato é que, num segundo momento histórico, na virada de 1800 para 1900, as constituições, os direitos internos, já listam, além da liberdade, valores preocupados com a igualdade de oportunidade. Não negam a liberdade individual, mas colocam outro farol. A maioria deles usam a expressão função social de. Então, a propriedade existe, mas isso não lhe dá a liberdade de fazer qualquer coisa com a sua liberdade. Para tentar contextualizar. Não é porque você tem a propriedade de um cachorro que você pode espancar esse cachorro com bicudos. O cachorro existe com uma finalidade nessa espécie, nesse mundo, que não é exatamente satisfazer única e exclusivamente a sua vontade. Claro que isso é um problema, tem outdoors por aí colocados, uma lista de animais e que te pergunta o que é pet e o que é alimento. Muita gente critica o cachorro, pet, ser usado como alimento por alguns grupos sociais, por algumas culturas, argumentando que a função dele não é ser alimento. Mas o mesmo tipo de vista não existe diante as galinhas, ou cavalos, ou bois. Ou, a gente come o bovino, né? Que é sagrado para os indianos. Em alguns povos, exatamente. Então, o que eu estou argumentando é que existe essa discussão social que não pode. Vou pegar um outro exemplo. Você tem um carro, um veículo. O veículo, você pode fazer o que quiser com ele? Ou existe uma séria limitação ao que você usa? Você pode colocar o seu veículo no espaço que socialmente se espera será reservado aos transeuntes, aos pedestres. Estacionar o carro no passeio. Ou, não, na Avenida Brasil, estacionar o seu carro na pista da esquerda, tipicamente colocado como pista de rolamento e não pista de estacionamento. Eu posso pegar o meu carro e passar por cima de uma pessoa? Ou existe uma função social do carro a limitar o que eu posso ou não posso fazer com esse carro?
Eu tenho um lote. Desse lote, eu posso edificar. Mas eu posso construir 4 pavimentos. E ao construir 4 pavimentos, eu coloco tijolo na frente da janela de alguém, impedindo que a circulação do ar ou o sol chegue até aquela janela? Ou eu posso edificar 45 andares e impedir que as pessoas que usufrutem da praia possam tomar banho de sol? São discussões a respeito da função social que não elimina a propriedade, mas orienta a conduta ética a respeito do uso da propriedade. Mais ou menos é esse tipo de discussão que apareceu na virada do século XIX para o século XX. Fala-se também da função social do trabalho, função social do contrato, discussões que ao longo do nosso semestre e de outras disciplinas vão aparecer. Turma, a gente está chegando ao finalzinho da aula sem que eu tenha terminado o conteúdo. Na verdade, eu mal avancei nessa história. Então, eu vou pedir a colaboração de cada uma e cada um de vocês para passar os olhos nos PowerPoints. Eu vou passar lâmina por lâmina na segunda da semana que vem. Mas eu gostaria que eu não precisasse ler o conteúdo de lâmina por lâmina e eu pudesse mais explicar ou tirar dúvida deles. Pode ser assim? Com isso, a gente consegue ficar em dia mesmo na semana que vem, porque eu falo da história, terminando ela no que está previsto, que é a internacionalização dos direitos humanos. Combinado? Em especial, vamos falar de 3 coisas na semana que vem, 3 momentos que permitiram a internacionalização. A discussão do direito de guerra, que é o chamado direito humanitário, a Organização Internacional do Trabalho e a Organização das Nações Unidas. Todos eles foram momentos que materializaram, né, ou consolidaram essa internacionalização. Então, daqui a alguns minutos, a aula 3 também já vai estar no sistema e dentro do Teams, e assim que o sistema processar, a gravação do encontro de hoje já vai estar aqui dentro do Teams, e um pouco mais tarde hoje eu coloco o hiperlink lá no Canvas. Eu digo um pouco mais tarde porque eu leciono no segundo horário para outra turma. Combinado? Então, muito obrigado.